Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2022, agora 9 horas 13 minutos, pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado está no ar. Aqui você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Então seja bem-vindo, vamos juntos com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, que apoia o Bom Dia Agronegócio, e também com a participação de Letícia Guimarães, que pelos bastidores cuida de toda a nossa interatividade, vai cuidando ali de atender as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas, sugestões, mande para nós que a gente quer te ouvir. Hoje a gente tem ali informações importantes sobre o mercado do farelo de soja, continua subindo e dando suporte importante aos preços do grão, enquanto os futuros do óleo de soja caem. Nós temos ainda informações sobre a seca e as primeiras estimativas da FECOAGRO apontam para prejuízos bilionários com estas perdas nesta safra 2022-23, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o pacote que o Brasil já está preparando para auxiliar os agricultores afetados pela seca, é um dos nossos destaques. Outro destaque é a questão da gripe aviária pressionando o mercado de milho, vamos falar sobre isso. Enfim, todas essas informações sendo costuradas por nós aqui no Bom Dia Agronegócio para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Enquanto eu estou aqui trazendo as manchetes, mandem as suas perguntas, tá certo? As linhas de comunicação estão abertas. No Instagram, no YouTube, você pode mandar para nós tudo por aqui e a gente vai te trazendo as informações dessa maneira. Vamos deixando as perguntas ali para o finalzinho, porque assim consigo me dedicar mais às respostas, consigo dedicar mais tempo a elas, tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhadinha nos preços, né? Olhar para as cotações, saber como é que os mercados estão se comportando. Hoje é um dia que não é comum para todos os mercados, né? Nós não temos um comportamento comum entre todos eles, mas nós vamos falar um pouquinho de cada. Bom, para começar, Bolsa de Chicago, e na Bolsa de Chicago nós temos a soja trabalhando em campo positivo, pequenas altas sendo testadas, 0,05% de ganho, 15 dólares e 27 centos por bushel agora no contrato março. O milho, 6 dólares e 76, 0,2% de alta. O trigo cai um pouquinho, 0,3% de baixa, para 7 dólares e 61 centos por bushel. O milho, 6 dólares e 76. O farelo de soja, 1,2% de alta, 480 dólares mais 80 centos por tonelada curta. Nós temos ainda o óleo de soja com baixa de 1,2% para 61 centos mais 44 por libra-peso. Bolsa de Nova York, café, 0,5% de baixa para 1 dólar e 79 mais 40 por libra. O açúcar cristal, nós temos, perdão, o açúcar cristal, o açúcar em Nova York, li aqui agora uma outra notícia do açúcar cristal. O açúcar em Nova York, 21 centos mais 58 por libra-peso, alta de 0,6%. O algodão caindo 0,8% para 80 centos mais 57 por libra-peso. Petróleo, dia de despencada para as cotações do petróleo, tá? O WTI caindo 3,4% para 75 dólares e 84 centos por barril. No Brent, baixa de 3,2% para 82 dólares e 41 centos. O gás natural perde 2,3%. O ouro, 1% de baixa, 1.834 dólares por onça Troy. Nós temos ainda baixa de 2,1% para a prata e de 1,6% para o cobre. Então, dia de baixa para as commodities metálicas, para as commodities energéticas, as agrícolas ali em campo misto, algumas testando altas, outras testando baixas. O dólar index, este sim sobe forte, 0,8% agora de alta para 104.575 pontos. Nós temos aqui o retrato desse mercado financeiro pela equipe da Agriinvest Commodities, e veja só, a sexta-feira é véspera de feriado, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e o tom é de grande cautela. O movimento de aversão ao risco vem após as falas de ontem de membros do Federal Reserve, dando a entender que a instituição deve elevar mais agressivamente a taxa de juros e mantê-la elevada por mais tempo. Abre aspas para Loretta Mester, membro não votante do Federal Reserve. Teremos mais trabalho a fazer para atingir nível suficientemente restritivo da inflação. Nível de inflação importa e ainda está muito alto e pode persistir se reduzirmos o aperto monetário de maneira precoce.
Aqui no Brasil, qual foi o destaque da pauta econômica? A votação a reunião do CMN, Conselho Monetário Nacional, que não trouxe novidades ao mercado e não trouxe votos ali para mudança na meta da inflação, né? Então, se especulava a possibilidade de alteração dessa meta, não se confirmou, mas como disse o ministro Fernando Haddad, como pontuou a Agrinvest, ela não foi nem pautada. Abre aspas mais uma vez para o time da consultoria. O que ainda deve trazer volatilidade para os nossos ativos são as falas de Lula. Ele continua, né? Feito uma metralhadora russa, trazendo declarações que impactam, óbvio, diretamente no mercado financeiro, como tem colocado ali, aliás, o professor Roberto Dumas Damas, economista, professor do INSPER, grande conhecedor da nossa economia, inclusive, ele traz essas considerações, né? Essas declarações vão direto para o mercado, que não é composto por um bando de pessoas sem coração que só querem, né, reagir ao que Lula diz. Não, eles sabem do que estão tratando, eles sabem do que estão dizendo lá na Faria Lima, como costuma dizer o presidente. E então, continuando aqui na análise da Agrinvest, o presidente abaixou levemente o tom nas falas referentes a Roberto Campos Neto, ainda bem, já não era sem tempo, diz que não é seu dever brigar com o RCN e quem deve tomar a frente das discussões são Fernando Haddad e Simone Tebet, mas que, se necessário, ele pode irá se encontrar com o presidente do Banco Central. Então, ele morde a sopra, perceba? Ele puxa de um lado dizendo, não, o Haddad e a Tebet vão falar contigo. Agora, se eu tiver que falar, hein, é igual a mãe, sabe? Se eu tiver que ir aí, é complicado, mas lembrando que a autonomia do Banco Central é sagrada. Se ele vai mexer nisso ou não, aí já é uma outra situação. Mas a autonomia do Banco Central, pelo menos, deveria ser sagrada, né? Então, esse é o retrato inicial do nosso mercado financeiro. Vamos começar a desdobrar os mercados. Eu vou começar com o petróleo, porque é ele que exerce pressão sobre as commodities agrícolas que recuam forte nessa sexta-feira. Então, o mercado do petróleo, nesse momento, perdendo mais de 3% para o WTI, que é ali o petróleo, né, o texano, é mais o mercado norte-americano, e o Brent, referência da oferta e do quadro global de oferta e demanda, e também referência para a Petrobras, o que é bastante importante colocar na tua conta, portanto. Jonathan Simeão, nosso especialista aqui em mercado de energias, mercado sucro energético e um dos nossos editores, já trouxe de sexta-feira entre os preços do petróleo e, segundo ele pôde apurar, a pressão acompanha a tensão do mercado à política monetária norte-americana, com chances do Federal Reserve aumentar os juros ainda mais para combater a inflação, o que pode afetar a demanda por combustíveis. Nós citamos aqui a Loretta Mester, né? Ela é presidente do Federal Reserve de Cleveland, mas não é membro votante. Ainda assim, falou sobre essa necessidade do Banco Central norte-americano de poder se tornar mais agressivo com o aumento de juros, se a inflação surpreender para cima, caiu um tiquinho nos números que foram divulgados nessa semana, na terça-feira, mas num nível um pouco menos do que o esperado e num nível que ainda não dá espaço para essa queda dos juros. Por isso que nós temos essa condição. A leitura mais recente da inflação mostrou que os preços permanecem teimosamente elevados, mas Loretta Mester não espera que os Estados Unidos entrem em recessão. Abre aspas também para o analista-chefe da Fujitomi Securities, que diz o seguinte: fortes dados dos Estados Unidos reforçam as preocupações com os aumentos das taxas e levaram a um aumento nos rendimentos do Tesouro norte-americano, o que pesou sobre os preços do petróleo e de outras commodities. E também disse a analista da CMC Markets, Tina Tang, que os estoques de petróleo dos Estados Unidos subindo para uma alta de 17 meses sugerem que a demanda está enfraquecendo, resultando em preços mais baixos. Entenderam? Então, é uma pressão que vem também dos fundamentos, mas principalmente do macro cenário. Quando a gente tem essa sinalização dos juros e tudo mais, e essa, como colocou aqui, né, o analista-chefe da Fujitomi Securities, esse aumento nos rendimentos do Tesouro, é o dinheiro saindo das commodities indo para esses ativos, né? Onde estão ali dando mais resultado, claro, para os investidores, para os fundos de investimento. Então, é normal e natural que isso aconteça.
Por isso essa pressão sobre as commodities. E vejam que o petróleo, que é, como eu sempre digo aqui no Bom Dia Agro, né, que é um termômetro importante desse mercado, traz essa pressão. Com essa explicação sobre o mercado de petróleo, sugiro que inclusive você acompanhe a notícia que está ali disponível para você no Notícias Agrícolas já, a gente traz o reflexo disso para o complexo soja. Então, para o complexo, a gente vai olhar altas para o farelo hoje e baixas agressivas para o óleo. Então, vamos falar primeiro sobre a questão do óleo, na sequência a gente fala sobre o farelo, mas vamos falar do complexo soja de uma forma geral. Quando a gente olha para a Bolsa de Chicago nesse momento, a gente vê os futuros do óleo de soja caindo mais de 1%. O contrato março tem 1,13% de perda para 61 centos mais 20 por libra peso. O maio, 61 centos mais 41 por libra, alta de 1,2%, baixa de 1,2%. O julho, 61,2%, 61 centavos mais 21 por libra peso, a baixa também de 1,2%. E todos os principais contratos, os mais negociados, o mais negociado agora é o março, mas todos entre as posições mais negociadas, caindo mais de 1%. Essa pressão vem do óleo de soja, uma vez que a gente está falando de óleo do petróleo, perdão, uma vez que óleo de soja também é matéria-prima para energia, mercado de biocombustíveis, mercado de biodiesel, né? E os Estados Unidos têm buscado aumentar, inclusive, a sua capacidade processadora de soja para atender também essa demanda de biocombustíveis um pouco maior. E nós temos essa pressão. Claro que essa pressão se estende também para os preços do milho, né? O mercado de milho estava até pouco trabalhando em campo negativo, voltou a subir um pouquinho. Então a gente tem essa pressão do petróleo que vem diretamente, claro, no mercado de óleos vegetais, mas vai chegar ali nas matérias-primas também. Para a soja em grão, o que faz o óleo hoje é limitar o avanço dos preços, é limitar os preços do grão, porque em contrapartida dessas baixas do óleo, nós temos altas para o farelo. Nós temos essas altas para o farelo que são bastante importantes. Nesse momento a gente está falando de ganhos para o farelo que também passam de 1%, como eu falei, bem na contramão, uma queda de braço hoje no complexo soja. Puxa de um lado o farelo, pressiona de outro o óleo. O farelo sobe agora. O contrato mais negociado é o maio, que tem 1,05% de alta para 480 dólares e 20 centos por tonelada curta. O março, que também é bem negociado ainda, 496 dólares e 10 centos, uma alta de 1%. A gente observa que há alguns pontos importantes para o farelo nesse momento. Ontem, nós entrevistamos aqui no Notícias Agrícolas o Leone Severo, que é diretor do Sim Consulting, analista e consultor de mercado, e que vem trazendo muitas informações importantes. E, é claro, né, como todas as demais informações dele, essa foi as demais entrevistas, perdão, essa foi uma entrevista muito rica em detalhes, mais uma vez, e o que nós pudemos perceber, né, que o farelo continua sendo o elo forte do complexo soja, porque não só nós temos essa perda na Argentina de matéria-prima e, portanto, de menos soja a ser comercializada, a ser processada para que os derivados sejam, então, comercializados. Nós temos já essa condição da Argentina que é sabida. Nós não temos, né, melhor dizendo, nenhum substituto à mesma altura e principalmente com preços tão acessíveis como é o caso do farelo para este derivado de soja. Então, nós temos essa condição e nós temos a capacidade processadora do Brasil limitada, não é de uma safra para outra que a gente vai aumentar muito a nossa capacidade de processamento, né? Então, exige investimento, exige, claro, que a indústria tenha previsibilidade para que assim o faça, e o que a gente deve perceber, segundo o Leones, é que este elo forte do farelo deve continuar dando um suporte importante aos preços do grão. Eu puxei aqui uma aspas, né, do Leones para a gente tratar dessa questão do farelo. O farelo de soja, devido ao elevado percentual ou pontos de proteína, pode ser considerado como aditivo com participação de 20 a 25% da formulação das rações, sendo o restante de grãos forrageiros. Na falta destas,
é preciso aumentar o percentual de farelo de soja para compensar a mistura de outros ingredientes de baixa qualidade. Resultado, o consumo e o preço do farelo, indiretamente ganhos de valor, são para a soja em grão. O que o Leones quer dizer com isso? Nós perdemos nas últimas safras muita soja, mas nós perdemos também muita oferta de grãos forrageiros. E são grãos que são destinados à produção de alimentação animal. Com essa menor oferta, vamos recorrer ao farelo. Não só por essa menor oferta que nós vimos aí nessas 2 últimas safras, com as perdas agressivas da Argentina, e perdas no Brasil, e perdas nos Estados Unidos, né? Nós perdemos nos últimos 4 anos quase 120 milhões de toneladas de soja mundo afora, né? As perdas globais nos últimos 4 anos, elas são de aproximadamente 120 milhões de toneladas, o que, claro, implica nos dizer que temos menos oferta de farelo também no mundo, né? Enquanto nós tivemos essa dificuldade na oferta né, dessa condição. Então, olhando para esse gap do farelo, a gente entende que, volto a dizer, trata-se ainda do elo mais forte da cadeia, temos uma demanda ainda forte por este produto, todavia, olhando para o Brasil, temos uma capacidade de processamento semelhante à da safra passada, embora tenhamos uma oferta muito maior. O que isso quer dizer? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque se nós não temos um aumento da nossa capacidade processadora, nós deveremos ver a China voltando a vir buscar soja em grão do Brasil. E isso deve acontecer. Carla, a demanda da China está um pouco mais compassada agora, um pouco mais cautelosa. Sim, a China está olhando essa safra robusta que a gente vem entregar ao mercado e sabe que tem um pouco mais de tempo para tomar as suas decisões. Então, é olhar para isso com cautela. Agora, Leone Severo, na sua análise, nos seus cálculos, na sua perspectiva, traz uma pontuação importante. Esta é uma grande safra do Brasil, é verdade, mas ela não atende a toda a demanda global. Essa é a perspectiva de Leone Severo. Sugiro que você recupere essa entrevista, tá? Ela está disponível para você aqui no noticiasagricolas.com.br. Então, ó, menu, opa, acho que perdemos o contato ali com o Instagram, mas enfim, seguimos por aqui. Para vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube, eu vou pedir para o nosso time colocar o link da entrevista com o Leones para vocês, e aí vocês vão ter mais detalhes sobre isso. Vou responder aqui a Vanessa Fernandes, porque ela está, né, pulando na bala aqui na informação, assim a gente já pode complementar essas informações sobre o complexo soja. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Vanessa. Obrigada pelas informações. O óleo de soja pode cair se o esmagamento no Brasil aumentar para atender a demanda de farelo? E se aumentar a demanda de biodiesel? Pois é, são 2 cenários distintos. Se a gente aumentar o nosso processamento, a gente vai aumentar, claro, o nosso volume, tanto de farelo quanto de óleo. Se nós aumentarmos a mistura do biodiesel, está prevista para alcançar ali algo perto de 14%, 15% esse ano, que já era para estar acontecendo, não aconteceu porque tivemos aquele retrocesso dos 12% para os 10%, né? E hoje ainda estamos vigorando com os 10% e devemos continuar com os 10% até o final de março, segundo o Ministério de Minas e Energia determinou, né? E já estudando essas mudanças com a indústria, né? Caso haja esse aumento da mistura, portanto, nós sim devemos ter ali uma movimentação diferente nos preços do óleo e a gente pode ter um aumento nas cotações, né? Uma demanda maior, enfim. E nós temos, inclusive, exportado mais farelo e óleo, já desde o ano passado, e começamos este ano no mesmo ritmo. Mas, olhando para a questão do farelo, né, os preços poderiam sentir, talvez, uma certa pressão diante desse aumento do esmagamento, e aí a gente vai ter que entender qual vai ser a demanda pelo nosso farelo, né? Vamos exportar mais? Como é que vai ser a nossa indústria de rações por aqui, o nosso setor de proteínas animais? Então, sim, as duas coisas podem acontecer, mas a gente vai ter que observar como é que tudo isso vai se desenhando, né, com a nossa capacidade. 1, processadora, 2, exportadora. Segundo ainda Leone Severo, a gente deve ver a China
estabelecer e talvez estabilizar também as suas exportações de soja em 100 milhões de toneladas, dada essa retomada que está acontecendo, né? Os preços que estão sendo praticados, a sua margem de esmagamento por lá. Lembrando que a China tem uma capacidade processadora enorme, a gente está falando de uma capacidade processadora de, vou buscar aqui o número para não falhar com vocês, 179 milhões de toneladas é a capacidade de processamento de oleaginosas da China, né, que é maior do que as 3 capacidades instaladas nos Estados Unidos, Argentina e Brasil juntos, tá? E 70% das indústrias estão localizadas nos portos para receber a soja importada, já processar e otimizar essa situação. E a China deverá ser responsável por, portanto, levar mais grão importado, processar, tornar isso farelo, exportar ali para o Sudeste Asiático, que é o maior comprador da Argentina, do farelo da Argentina. Então, a própria China deverá também ser um substituto nesse mercado, que vai dar uma janela para o Brasil com certeza, mas a China podendo atender ali esses países do Sudeste Asiático, dada essa dificuldade da Argentina, tá? Então, em suma, olhar para o complexo soja é completamente importante. Todos os dias eu trago aqui o andamento dos preços do farelo e do óleo, porque o grão sozinho, ele tem, claro, né, um quadro, mas quando a gente amplia isso, né, dá alguns passinhos para trás para ampliar a análise, ter esse horizonte mais completo, olhando para o farelo, olhando para o óleo, vocês vão ver que o caminho fica mais claro para seguir e principalmente para tomar decisões, tá certo? E assim seguimos. Bom, a gente continua aqui com as nossas manchetes, falamos do petróleo, falamos do farelo, agora quero falar um pouquinho sobre as questões do milho e da gripe aviária, porque ontem, na análise de mercado também da Agriinvest sobre a condição do mercado de milho, eles trouxeram como um fator de pressão também essa questão da gripe aviária, e isso aconteceu porque nós tivemos ali, claro, uma proximidade e uma preocupação escalada com a possibilidade da gripe aviária ser registrada no Brasil em função dos registros mais recentes na Argentina e no Uruguai. Então, sim, há um risco dessa doença chegar ao Brasil. O Brasil está com o seu status de vigilância reforçado, isso foi inclusive pontuado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e pelo secretário de Defesa Sanitária, o senhor Carlos Goulart. Então, nós temos essa condição, né? E uma preocupação muito grande, uma doença que já matou 58 milhões de aves no mundo todo, e ela está em 8 países da América do Sul, sendo 6 com fronteira brasileira, ou seja, desses 8, 6 fazem fronteira com o Brasil. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, sim, os sinais de alerta estão em níveis máximos. Os estados do Sul querem fazer lá aquele grupo para blindar a região, né, da chegada da gripe aviária. Então, a gente está neste processo, né? Não é um processo fácil, é um processo muito detalhado, as medidas de restrição são detalhadas, há planos de ação para a contingência caso casos sejam confirmados no Brasil. Então, nós estamos nesse processo. O Ministério da Agricultura, desde muito cedo, já tem trazido essa preocupação, né? Desde o ano passado, a gente já vem observando essas campanhas do governo federal, do Ministério da Agricultura, para, né, fazer esses alertas para os avicultores. Então, ao menor sinal, traga essa notificação. Todas as informações estão disponíveis para você ali no Notícias Agrícolas, e a gente tem buscado todas as informações com as autoridades competentes para que você esteja bem informado e possa tomar ali o seu, né, a sua medida restritiva, a sua medida que vá te dar mais segurança, né? E isso tem sido, então, um ponto de pressão para as cotações do milho aqui no Brasil, segundo informam os analistas da Agriinvest. Abre aspas para o time da consultoria. Os surtos foram reportados em aves silvestres no litoral sul do Uruguai e no norte da Argentina, na fronteira com o Chile. Para o Brasil, o risco de um surto em granjas pode ser pequeno, mas o risco à imagem da carne
pode afetar volumes e preços na exportação. A margem da indústria não está boa, o que pode ser mais um fator negativo ao consumo de milho, assim como as indústrias cobertas até abril e as cooperativas no Rio Grande do Sul e no Paraná, liberando espaço para a entrada da soja. Então, olhar para isso é muito forte, é muito importante. Lembrem-se também que nós temos ali nesta campanha, né? Está muito bem colocado essa defesa que nós temos tido não só pelo Ministério da Agricultura, mas pelas instituições responsáveis, como a própria ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, sob a tutela de Ricardo Santin, seu presidente, que tem também trazido declarações importantíssimas sobre a segurança da nossa carne, a segurança dos nossos ovos e como isso tem sido um fator de primeira urgência, prioridade para todas essas autoridades. Mas os impactos, as especulações, elas vão vir, eles vão chegar e os preços vão sentir. Vamos ver como é que estão os preços do milho na B3? Nesse momento, a gente tem baixa para o março de 0,03% para R$ 88,86. Maio de 23, R$ 89,48, subindo 0,2%. E o mesmo ganho se registra para o julho, que tem R$ 88,78. O setembro, R$ 88,43, caindo 0,2%. Então, hoje o mercado em campo misto e na Bolsa de Chicago, os preços voltam a testar pequenos ganhos. Março, 6,77 por bushel, 1 ponto mais 25 de alta. Maio, 6,76, 1 ponto de alta. Julho, nós temos 6,64, subindo 0,25. E o único que cai um pouquinho é o setembro 23 para 0,75%, 0,75%. O que a gente tem que colocar na conta ainda do milho, principalmente aqui para o Brasil, plantio da safrinha em andamento, um pouquinho atrasado em função do atraso na colheita da soja, colheita da safra de milho verão, me parece que 46% da área já foi colhido, e claro, essa condição dessa demanda interna um pouco mais contida com essas indústrias cobertas até abril, segundo nos informa a Agriinvest Commodities. Então, preços do milho em alerta em função dessa questão da gripe aviária e mais ainda o Brasil todo em alerta para evitar que as condições aconteçam aqui também, né? Então, vamos monitorar, vamos entender e estamos de olho, como sempre, né? Qualquer nova informação você vai receber por aqui, com certeza, em primeira mão no Notícias Agrícolas. Bom, pessoal, vão mandando, tá, as informações por aqui, as perguntas, e então logo seja, né, eu vá chegando ali na nossa fase final, eu vou trazendo as respostas para vocês por aqui, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de café agora. As informações mais recentes sobre os estoques de café verde acabaram dando espaço para altas nos preços do Arábica negociados na Bolsa de Nova York, porém hoje o mercado volta a realizar um pouquinho de lucros, pressionado também pelo petróleo, por todo o cenário financeiro, macroeconômico, e isso vai pesar de forma importante ali sobre os preços. Então, hoje é um dia de baixa para as cotações do Arábica, a gente está falando de perdas que variam segundo aqui o que a gente pode... o mercado já passou para o campo positivo. Estável nesse momento, para o contrato março, $1,80 mais 70 por libra peso, estável, sem variação. O maio, $1,80 mais 75, subindo 0,3%. O julho sobe 0,1% para $1,79 mais 75. E o setembro, $1,78 mais 15, estável nesta manhã de sexta-feira. Estava caindo, voltou a subir. E hoje a gente vai destacar, então, esses números dos estoques de café verde pela Green Coffee Association, a GCA, né? E o que a gente pode observar é uma queda nesses estoques. Então, veja só, os estoques de café verde dos Estados Unidos caíram 1,8% na comparação mensal para 6.265.000 sacas. Além disso, os estoques de café arábica da ICE caíram para 844.914 sacas, e este é o menor nível em 5 semanas, informação da última quarta-feira, o que ajudou a promover essas altas que nós viemos registrando
durante toda a semana para as cotações do Arábica. E hoje, volto a dizer, o mercado que caía volta a subir. Então, nós temos essa situação. Mais do que essa questão dos estoques, né, que é importante da gente botar na ponta do lápis, o mercado também está de olho nas chuvas que chegam ao Brasil, principalmente ali ao Sudeste, a região produtora de café, a principal região produtora de café do país, né, principalmente ali em Minas Gerais, naturalmente. Os tratos culturais estavam atrasados em função do excesso de chuvas, então isso continua no radar do mercado. E segundo a Fundação Procafé, no mês passado a chuva ficou acima da média esperada em todas as regiões produtoras. Segundo o engenheiro e pesquisador da Fundação, Alisson Fagundes, durante o episódio que esse excesso de chuva vai se estendendo, vai trazendo mais preocupação ao produtor e alertas ao mercado. Veja só o que ele diz. Estamos observando de forma muito clara na lavoura que o ciclo está se estendendo. Parecia que ia adiantar a colheita, que a safra ia adiantar, mas devido a essas chuvas, o ciclo está se prolongando. Toda vez que a planta tem condições ótimas, o ciclo se prolonga. Toda vez que tem condições ruins de sol, seca, praga ou doença, o ciclo se encurta. Então, atenção às informações do Procafé. Vamos ficar de olho como isso vai chegar à formação dos preços. O mercado de café recuperou patamares importantes nos últimos meses, vinha cedendo de forma um pouco mais agressiva e a gente está de olho nisso tudo, tá? Bom, pessoal, já vou chegar aqui nos nossos comentários, tá? Se vocês quiserem mandando as suas perguntas, fiquem à vontade. Tem bastante gente acompanhando a gente pelo YouTube, né? Fazendo aqui algumas perguntas, algumas já respondi, mas vamos aqui na sequência trazendo as nossas informações. Bom, uma informação importante é uma informação vinda direto do governo sobre o pacote de auxílio que está sendo preparado para os agricultores afetados pela seca no estado do Rio Grande do Sul. Né, o Brasil está preparando esse pacote ali com o governo federal, pacotes de medidas a serem anunciadas nos próximos dias, nas próximas semanas, para auxiliar pequenos e grandes agricultores do Rio Grande do Sul que enfrentam a estiagem severa mais uma vez no estado gaúcho. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, chegou a dizer em sua conta no Twitter que as medidas seriam anunciadas pelo presidente Lula ainda ontem. Não aconteceu. No entanto, as fontes que foram ouvidas pela Reuters disseram ainda que as medidas não foram completamente definidas, o que deve acontecer numa nova reunião hoje. Então, na sequência, Paulo Pimenta apagou a sua publicação no Twitter, né? Porque não foi tudo pontuado ali como previsto. Então, a gente não tem mais detalhes, mas sabemos que uma das medidas que já vinham sendo estudadas é a inclusão do estado do Rio Grande do Sul no programa Água para Todos, da construção de cisternas, que vai ser retomado pelo governo de Lula. Criado no primeiro governo e deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o Água para Todos era centralizado apenas na região Nordeste, né? Mas, veja só, com anos seguidos de estiagem enfrentados pelo Rio Grande do Sul no verão, o governo vem avaliando que os pequenos produtores do estado podem se beneficiar das cisternas. E de acordo com os dados do governo gaúcho, o estado também enfrenta problemas na produção de milho, hortaliças, leite, devido às altas temperaturas e pouca chuva na maior parte do estado, além, claro, da soja, né? Então, estamos de olho. Vamos esperar o que vem deste pacote, as medidas detalhadas, tão logo o governo federal, o Ministério, traga esse detalhamento, a gente traz para você aqui no Notícias Agrícolas. O importante, tá? Esteja com os seus laudos em dia, com a sua documentação em dia, com tudo em dia para que você possa apresentar as suas perdas de forma consistente, para que você possa receber esse auxílio, para que você possa ser beneficiado por essa ajuda que o governo vem dando. A gente não pode esquecer que os produtores gaúchos, do tamanho que for, da cultura que for, sofrem pelo terceiro ano consecutivo com os efeitos do Laninha, com os efeitos de uma seca agressiva, o que vem acumulando problemas, né? Não é só de uma safra para outra, porque se chove de uma safra para outra, alguma coisa consegue se recuperar. O que a gente está falando é de problema acumulado, né? São os níveis de umidade nas camadas mais profundas do solo
completamente comprometidos. Então, aquela verdadeira caixa d'água que é o solo está seca no Rio Grande do Sul. E eles precisam, sim, esses agricultores, esses produtores rurais, serem atendidos o quanto antes. Até porque, chamando para o meu próximo destaque, perdão, chamando para o nosso próximo destaque, o que a gente pode perceber é que os primeiros levantamentos da FECOAGRO apontam para perdas de mais de 28 bilhões de reais pelos prejuízos causados pela seca, e a gente está falando de uma quebra na produção, segundo a Federação das Cooperativas Agropecuárias e o levantamento da rede técnica dessa instituição, apontando para 43% de quebra na produção gaúcha. Segundo o presidente da FECOAGRO, o senhor Paulo Pires, os valores representam um grande impacto para o setor e uma quebra de 43% é um golpe grave e forte na agricultura gaúcha, com perdas, então, que chegam a 28, vou trazer o número mais detalhado, quer ver? 28,38 bilhões de reais na safra 22-23, já, né, fora o prejuízo bilionário que se registrou também na safra 2021-22. Então, atenção total, estado de alerta, são mais de 270 municípios gaúchos em estado de emergência declarado, deverão receber esse auxílio. Então, é triste, só mesmo o produtor rural resiliente para passar por isso, né? Então, atenção total, foco nessas medidas que chegam e que já deveriam ter sido, claro, informadas, né, aos produtores que passam por essa situação. Bom, mas se temos essa notícia, né, tão difícil, pesada, triste, desse prejuízo bilionário, a gente tem uma outra para equilibrar a sexta-feira, até porque, apesar de todos esses desafios, apesar de todas essas perdas e dessa, como eu falei, da força e da resiliência que tem o produtor brasileiro, é que vem a manchete seguinte, que são as exportações recordes do agronegócio brasileiro em janeiro de 2022. Pois é, as nossas exportações ultrapassaram 10 bilhões de dólares somente no primeiro mês de 2023 e o valor das vendas externas do setor no primeiro mês de 2023 é recorde de toda a série histórica para os meses de janeiro. Nós tivemos uma alta em receita de 16,5% em relação ao mesmo mês do ano passado e, de acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, este é o primeiro ano em que o valor das exportações do setor ultrapassa 10 bilhões de dólares para os meses de janeiro. Com esta cifra, as vendas externas do agronegócio representaram, está pronto para este número? 44,4% do valor total exportado pelo Brasil. 44,4% do valor total exportado pelo Brasil. Segundo a secretaria, o valor recorde ocorreu devido ao incremento nos preços médios da exportação, 10,5%, e da quantidade embarcada, 5,5%. Destaca-se, claro, as exportações de milho, que tiveram um janeiro estupendo nas exportações. Somos consolidados agora os maiores exportadores de milho do mundo, então temos essa situação. Mais do que o milho, tivemos ainda as carnes, bovina, suína e de frango se recuperando e também o açúcar. Se lembram que ontem, quando eu pontuei a situação dos fretes, quem acompanhou o Bom Dia Agro de ontem, eu disse que quando a gente traz essa questão do peso dos fretes, um aumento no potencial de exportação, um aumento do nosso potencial produtivo, a gente trazia não só mais soja para ser exportada, mas outros produtos também que iam encarecer o frete, como o milho e o açúcar. Então, tá aqui, milho e açúcar, além, claro, né, das carnes, se destacando neste janeiro, trazendo as nossas exportações para um recorde de receita de mais de 10 bilhões de dólares. Fique orgulhoso do seu trabalho, viu? Fique orgulhoso hoje, porque você faz parte disso, faz muita parte disso, tá? Então, parabéns para você que ajudou a levar as nossas exportações a níveis tão importantes, né? Então, temos aí essa situação. E, claro, a gente tem que continuar trazendo esses números e fazendo esse monitoramento constante. Toda segunda-feira,
a partir das 3, 13h30, a gente tem ali um balanço dos principais produtos. Então, carnes de frango, suína e bovina, soja, milho e açúcar. Toda segunda-feira, dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, sendo divulgados para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? 9h53 pelo horário oficial de Brasília. Pessoal, vamos ali responder algumas perguntas que a gente recebeu. As perguntas da Vanessa sobre o complexo soja já respondi, né? E o Norberto Pinesi traz aqui a questão da redução da safra de milho lá nos Estados Unidos, que ajuda a manter os preços, né, em campo positivo, os preços sustentados. E também, Norberto, recentemente, ontem, o IGC, o Conselho Internacional de Grãos, na sigla em inglês, né, trouxe uma redução na produção global. Vou trazer aqui os números exatos para vocês. Ó, em 8 milhões de toneladas, tá? O Conselho Internacional de Grãos reduziu ontem sua previsão para a safra global de milho 2022-23 em 8 milhões de toneladas para 1 bilhão 153 milhões, com revisões nas colheitas dos Estados Unidos e Argentina, principalmente. Para o trigo, todavia, o Conselho manteve a sua previsão em 796 milhões de toneladas, tá? Então, números do Conselho Internacional de Grãos para as nossas safras. Vamos ver aqui. Bom dia, Nivaldo. Obrigada, viu? Quero mandar bom dia também para o Jorge Alberto Stein, a Neuza, dona Neuza, bom dia. O Emerson Antoniacomi. Bom dia, Agro. Muita chuva em Ponta Grossa, Paraná, hein? Chovendo, vai complicar a colheita. Vamos ficar de olho. O Mozart Augusto, bom dia, Carla Mendes, bom dia, Mozart. O Donizete Aparecido, bom dia, está chovendo bem aqui em Andradina, São Paulo. Olha, como é que chegam essas chuvas, né, para Ponta Grossa, para Andradina? É tenso o que está acontecendo, né? É muita chuva, é muita coisa. O Maurício Neto, o mercado do boi gordo realmente vem buscando altas nos preços nesses últimos dias? Ele é de Rondonópolis, Mato Grosso. Vem sim, viu, Maurício? O mercado do boi gordo vem encontrando espaço para essa recuperação. As nossas exportações melhores deram espaço para isso e a gente vem testando, inclusive em São Paulo, alguns negócios na casa já dos R$300 por arroba. Então, sim, a gente tem esse espacinho e esse reajuste que veio sendo registrado, mas, né, além dessas exportações recordes, nós tivemos ainda boas vendas no início deste mês de fevereiro e a retenção de animais, mudando então ali o ambiente para os preços. Volto a dizer, São Paulo testando alguns negócios com R$300 por arroba. Na análise do Gustavo Rezende Machado, que é consultor em gerenciamento de risco da StoneX, ele traz esse movimento perdendo um pouco de força, agora com o mercado calibrando otimismo exagerado na virada do mês, após algumas expectativas frustradas, entre elas a não habilitação de novas plantas pela China. A gente tinha isso no front, não aconteceu. A incerteza sobre a demanda interna, ainda o poder de compra do brasileiro muito corroído pela inflação, e vai optar por proteínas mais baratas, por isso também os preços dos ovos estão batendo recordes atrás de recordes, né? E pouca mudança nos preços internacionais da carne. Hoje, 11h30, entre 11h30 e meio-dia, tem informação fresquinha para você do mercado do boi gordo, como acontece todos os dias, vale a pena ficar ligado. Vamos ver a B3 para te dar uma informação ainda mais completa, como é que estão as cotações nesse momento. Mercado do boi gordo, subindo hoje, Maurício, perceba. Fevereiro, R$301,80 por arroba, alta de 0,1%. Março, R$306,80, 0,1% de ganho. O abril, R$304 por arroba e alta de 0,2%. O maio, R$297 e pequena alta de 0,03%. Então, dia positivo para as cotações do boi gordo nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, senhoras e senhores. É uma loucura, né? O mercado tem estado, inclusive, bastante volátil na B3, viu, Maurício? Obrigada pela sua pergunta. Maurício, que é de Rondonópolis. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém por aqui. Quero agradecer as mensagens de bom dia, sempre muito gentis, né, conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Como eu sempre falo, é ótimo e é um privilégio para mim dividir as minhas manhãs com vocês, né? Receber perguntas sempre muito boas
Isso é sempre muito positivo, engrandece o debate aqui no nosso Bom Dia Agro. O Valmar Júnior, bom dia, temos alguma novidade sobre o mercado do arroz? Segue em queda, obrigado, segue em queda. Nós temos ali o início da colheita, né, Valmar? Isso vai pesar ali sobre as cotações, inevitavelmente, já era previsto, os pesquisadores do CPEA já vinham apontando para isso, e nós temos então essa pressão. A última informação do CPEA é de que o mercado estaria de fato buscando uma definição para as cotações. Veja, ainda que de forma pontual, a colheita da nova safra de arroz 2022-23 foi iniciada no Rio Grande do Sul e os preços seguem enfraquecidos. No geral, agentes do mercado consultados pelo CPEA buscam um direcionamento mais efetivo dos preços nas próximas semanas e até mesmo meses. No curto prazo, parte dos agentes tem expectativa de sustentação e ou aumento fundamentada em incertezas relacionadas ao tamanho da safra. Então, isso aí poderia dar um pequeno fôlego às cotações e o mercado encontrar um espaço ali para uma certa recuperação, mas parcial, tá? Incertezas também ao desempenho da balança comercial brasileira e a possibilidade de novas e volumosas negociações com atacadistas e varejistas. Além disso, o dólar valorizado favorece as vendas externas. Por outro lado, a estabilidade no consumo pode restringir o interesse por arroz produzido no mercado doméstico e limitar um avanço nos preços. Como eu falei, se houver um avanço, uma recuperação das cotações, ela deve ser parcial, pontual, né, e de vida curta. Então, porque a gente está aí com a chegada dessa oferta, podemos até aprofundar um pouco mais as nossas análises ali sobre o mercado de arroz, entender o que pode acontecer no médio prazo, né? Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém, mas acho que não. Todos atendidos, eu imagino que sim, nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Quero trazer aqui algumas notícias importantes que têm chegado também no Notícias Agrícolas, não foram aqui detalhadas, mas que já estão disponíveis para você. Ticket log, litro da gasolina aumenta 1,6% no início de fevereiro e fecha a R$ 5,40. China planeja comprar 20 mil toneladas de carne suína congelada para suas reservas estatais. Então, a China, nessa sua recuperação, nessa sua retomada, nessa sua reabertura, trazendo boas notícias ao mercado. França aguarda avanços sobre clima em negociações entre União Europeia e Mercosul, segundo o ministro francês da Agricultura, e este é um acordo que precisa sair, está anos sendo costurado, né? Então, precisamos ter esse avanço. Avançamos no governo Bolsonaro, principalmente pelas mãos de Tereza Cristina, mas onde barra o acordo União Europeia-Mercosul? Barra na nossa competitividade. Daí a gente tem ali algumas ideologias muito enraizadas, né? Como a de Emmanuel Macron. Não, mas por que nós vamos fazer acordo com um bloco que tem o Brasil que desmata a floresta amazônica? Pelo amor de Deus. Então, a gente ainda esbarra nessas bobagens, né? Que esbarram também na nossa comunicação. Então, venha conhecer a floresta amazônica, senhor Emmanuel Macron, e venha conhecer também a nossa produção agropecuária, completamente sustentável. E sim, é uma ameaça para a sua agricultura, óbvio, mas tão logo um acordo seja costurado, há uma relação de ganho para os dois países, duas nações completamente importantes na produção agropecuária. Então, vamos trazer mais cooperativismo, a França, que é o berço do cooperativismo, vamos trazer cooperativismo entre os países, e não essas acusações infundadas, empoeiradas e antigas. Vamos evoluir, né? Precisamos. Negociações para extensão do acordo de grãos do Mar Negro começam em uma semana. Está prestes a expirar o acordo, precisa ser renovado. Então, vamos ver como é que essas negociações vão correr aí nos próximos dias. Semana que vem, essas negociações voltam à pauta. Elas garantiram que volumes importantes fossem escoados de grãos ali nas regiões dos portos ali do Mar Negro, dos portos ucranianos, e claro que isso precisa ter muita atenção, impacta diretamente preços de trigo, milho,
Óleos vegetais, sai ali da Ucrânia cerca de 80% do óleo de girassol que é comprado pelo mundo todo, então atenção total, hein? É preciso olhar para essa questão do acordo ali na região do Mar Negro, sem dúvida nenhuma. Ó, Goldman Sachs prevê mais 3 altas de juros pelo Federal Reserve em 2023. China declara vitória decisiva sobre a Covid-19. Vivemos para dar essa notícia. Vou dizer de novo, 17 de fevereiro de 2023, 10 horas e 3 minutos. China declara vitória decisiva sobre o Covid-19, graças a Deus, né? Dólar à vista abre em alta após meta de inflação ficar fora do Conselho Monetário Nacional e agora o dólar tem alta de 0,3% para R$ 5,22, tá bem? Senhoras e senhores, 10 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou encerrar por aqui a nossa edição desta sexta-feira, 17 de fevereiro, do Bom Dia Agronegócio, já te fazendo um convite. A partir de segunda-feira, dia 20, é isso? Deixa eu checar aqui. Dia 20, nós já falamos com vocês direto de Dubai. Então, eu e meu diretor, Daniel Olive, embarcamos neste sábado, de madrugada, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para trazer para vocês, na sequência, as informações direto da maior feira de alimentos e bebidas do mundo, a GulFood. Vamos com o apoio da Apex, a Agência de Promoção das Exportações do Brasil. E nós vamos ainda à Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, também para trazer as informações de por que a importância, né, desta embaixada, o potencial do Brasil neste mercado. Depois da brilhante cobertura de Alexander Horta da edição do ano passado, a gente vai novamente a Dubai para conferir o que mudou, para entender como tem sido a produção de alimentos em Dubai, né? A produção de alimentos nos Emirados Árabes Unidos, como é que fica essa relação, o quanto eles precisam exportar de comida, o quanto eles já conseguem produzir de comida, né? Então a gente vai ali adiantar algumas histórias, conhecer as realidades, isso em loco, né? O jornalismo é feito em loco e a gente vai lá para conhecer essas histórias, para colher essa realidade e te trazer para cá pelas nossas redes sociais. Vamos trazer também para cá pelo nosso noticiasagricolas.com.br. Então esteja ligado, porque a partir de segunda-feira informações fresquinhas para você direto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tá certo? A gente se vê de lá, portanto, a partir da semana que vem. É só uma semaninha, depois a gente já tá de volta por aqui na nossa casinha, tá certo? E eu te desejo um excelente final de semana, bons negócios ainda nessa sexta-feira. A gente se vê segunda-feira que vem. Até mais!